rodada dupla do Mengão. Mengão vai jogar pela Copinha, 7h30 da noite, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo importantíssimo para os garotos da Gávea avançarem. As crias do Ninho têm que, de fato, avançar e tentar ganhar a Copinha. Por mais que não seja o principal time do Flamengo para jogar a competição, por mais que os garotos que são aqueles que deveriam estar jogando subiram para o Carioca, o Flamengo tem sim time para ganhar. Eu acredito, eu torço muito para que ganhe tudo. O Flamengo tem que ganhar tudo. Todas os sub-20, 15, 12, 10, até se tivesse sub-1, o Flamengo tinha que ganhar. E hoje estreamos também no Campeonato Carioca. O Flamengo que chegou já em Manaus, vai enfrentar o Audax hoje 9h30 da noite. O técnico Tite já deu uma olhada ali na Arena Amazônia, viu que o gramado estava ok. E o time titular do Flamengo não deve ser nenhuma dúvida para ninguém. Ele basicamente vai escalar o mesmo time com o qual ele terminou o Campeonato Brasileiro. Qual time seria isso, flanalista? Bom, no gol Rossi, titularíssimo, camisa 1. Na lateral direita, vamos ter aí a novidade. O Varela ganhou a posição do Wesley e o Mateuzinho não está mais no elenco. Então, Varela na direita, lateral esquerda, Ayrton Lucas é o único que nós temos. A dupla de zaga, nenhuma surpresa aqui, Léo Pereira e Fabrício Bruno. E aí, agora vamos do meio para frente. Dupla de volância, ou talvez o Gerson jogue um pouco mais espetado, mas seria Pulgar e Gerson, e completando o meio de campo, o Arrascaeta. No trio de ataque, teremos pela direita Luiz Araújo, pela esquerda, Everton Cebolinha e o centroavante master do Flamengo, o Pedro. Sim, senhoras e senhores, o Gabigol está no banco. Por mais que tenha surpreendido nos treinos e tenha saído notícia de que ele agradou ao Tite, ele não começa jogando. Ele que terminou a temporada sendo banco, continua agora, retoma o ano de 2024, sendo banco também. Flamengo em busca de reforços, já deu a entrevista, até o próprio Landinho, o próprio Marcos Braz, e eles estão na seguinte lista de prioridades. Primeiro, contratar um lateral esquerdo. Depois, contratar um zagueiro. Depois, um meio-campista. E, por último, um lateral direito. Senhoras e senhores, eu vos digo, acredito eu que o Flamengo não deva demorar muito para concretizar a contratação de Matias Vinha. Por quê? Porque se o Matias Vinha já está contratado, faz sentido o Marcos Braz não passar na Itália. Agora, por que ele, se não tivesse fechado a negociação, por que ele, na Europa, ali do ladinho, não iria para a Itália tentar ali sondar pessoalmente, tentar acelerar a negociação, sabe? Não faz sentido. Se você tem um jogador, a negociação dele é na Itália, e você tá ali do lado, por que você não vai lá? Sabe? Não faz sentido. Então, eu acredito que seja por esse motivo. O Flamengo já deve estar acertando aí os pormenores da contratação do jogador, já deve ter batido ali os 8 milhões de euros que a Roma pediu, e já deve ter fechado a contratação, só deve estar faltando aí os últimos ajustes para poder anunciar o atleta e trazê-lo para o Brasil, porque honestamente não faria sentido nenhum. E eu vou falar o seguinte, o título do vídeo é uma piada, é uma brincadeira, porque o Marcos Braz falou que o destino principal dele era Portugal. Bom, só deve estar querendo contratar o Cristiano Ronaldo. Deve ter ido lá conversar com a mãe dele, porque todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo, a família do Cristiano é muito amiga do Marcos Braz, a mãe dele principalmente, e ele deve estar indo lá tentar tirar o craque português da Arábia, porque ele está fazendo o que em Portugal? O Jorge Jesus não está lá, então não é pelo Jorge Jesus. Treinador ele já tem, então também não é por nenhum técnico. E jogador? Não tem jogador de Portugal que interessa ao Flamengo. Pelo menos não que tenha vazado. Os jogadores que interessam ao Flamengo, eles estão na MLS ou na Itália. E isso aqui eu já falei pra vocês há muito tempo. Os dois laterais, tanto o esquerdo e o direito, Alexandre e o Danilo, são jogadores da Juventus, Itália. O Dybala é um meio-campista da Roma, Itália. Temos ainda também aquele jogador, esqueci o nome dele, acho que é Marco Antônio, que era do Atlético Paranaense, foi negociado e tal, mas ele tá jogando por um outro clube, ele tá jogando, se não me engano, na MLS ou na Arábia, eu não me lembro certinho, mas ele pertence a Lazio, Itália. Então, Dybala, da Roma, Itália, todos os jogadores que o Flamengo desperta interesse, eles estão na Itália. E aí o Braz fala que ele não vai para a Itália. E aí ele foi para Portugal. Então, se ele foi para Portugal, provavelmente ele deve estar tentando contratar o Cristiano Ronaldo. É o que eu tô tentando entender também. É obviamente que o Flamengo não vai contratar o Cristiano Ronaldo, isso daqui não passa de uma grande brincadeira, mas ele está indo para Portugal. Não tem nenhum atleta que seja interessante ao Flamengo lá. Ele está indo lá para tirar férias, então eu acertei desde o começo. Porque eu falei que ele teria ido tirar férias, ele e o Spindle, então eu acertei, olha só que coisa maravilhosa.
Flamengo precisando de reforços e ele lá curtindo as praias de Braga, sei lá, não sei o que ele tá fazendo lá, mas tudo bem. Flamengo precisa fazer contratações e prega pela parcimônia, prega pela paciência. Enquanto isso, o Léo Ortiz já voltou a treinar com o Bragantino e possivelmente deve começar a analisar a proposta de renovação contratual que ele teve. Senhoras e senhores, isso quer dizer que o Flamengo não vai mais contratar o Léo Ortiz, que o Flamengo desistiu? Não, e isso é um problema. Por quê? Porque o Flamengo preza pela parcimônia, e pela paciência, e pela demora, e é gelo no sangue, não sai dali, não sai de lá, não contrata jogador e só sai. O Flamengo já deixou 7 jogadores saírem, não contratou ninguém, quer dizer, contratou o De La Cruz, mas o De La Cruz já estava palavrado desde o semestre passado, então o Flamengo não repôs as peças. E eu sei que isso aqui tem se tornado uma rotina no canal, até pode ser um pouco chato para quem está ouvindo direto e cansativo, mas o Flamengo está perdendo muito tempo. O Flamengo está deixando o tempo correr, perdendo oportunidades e está sendo afetado por diversos outros fatores. O Flamengo está sofrendo com a pressão da torcida, o Flamengo está sofrendo com a pressão do mercado, o Flamengo está sofrendo com a influência que ele tem por ser um grande player, vamos dizer assim, por ser o time mais rico do Brasil. Ele sofre porque ele vai ter que pagar mais, ele sofre porque está emprestando jogadores e precisa se reforçar, ele sofre porque só tem o lateral esquerdo e todo mundo sabe que o lateral que o Flamengo quiser vai ser caro porque o Flamengo precisa contratar. Então assim, o Mengão tem a obrigatoriedade de compra de pelo menos 2 posições. Um lateral esquerdo e um zagueiro. Eu gostaria que eles conseguissem contratar 5 posições. Lateral esquerdo, zagueiro, meio campista, lateral direito e goleiro. Esses são os jogadores que eu gostaria. E prestem atenção. Eu falei que esses seriam as posições que o Flamengo precisaria. Eu não falei em momento algum ponta direita. Sim, porque para mim o Luiz Henrique, por mais que seja um bom jogador, por mais que seja um jogador novo, prodígio, que possa ser revendido, que possa dar lucro, ele não se encaixa no Flamengo. Talvez agora com o Tite, que gosta dos laterais mais recuados e dos pontas mais agressivos, o Flamengo passe a utilizar a função de um ponta direita, jogando num legítimo, original 4-3-3. Mas eu queria dizer para você o seguinte: o Tite vai ser o primeiro a utilizar um ponta direita no Flamengo depois de muito tempo. Então, se o Tite vier a cair, a gente fica com 2 elefantes brancos. Como a gente já tinha um, que era o Luiz Araújo, que não tinha função, nós passaremos a ter 2, porque daí teremos o Luiz Henrique também. Então, senhoras e senhores, acho que o Flamengo está priorizando contratações erradas e está perdendo muito tempo em contratações que não vão dar certo. O Léo Ortiz já passou da hora. O Flamengo teria que sair. O Flamengo teria que tirar o time de campo e buscar um novo jogador. Esse é o vídeo. Peço que você se inscreva no canal, deixe o like, deixe o comentário, compartilhe com seus amigos e acione o sininho da notificação. Fui.